Olha, no bloco anterior eu estava perguntando ao nosso procurador-geral qual a importância da ouvidoria como para uma instituição como o Ministério Público. Bem, eu queria inicialmente dizer que no meu primeiro mandato de procurador-geral, no ano de 2005, me preocupava exatamente alguma coisa que parecia que faltava na nossa instituição, que era um canal de comunicação mais próximo com a sociedade. Como defensores da sociedade, nós precisávamos ter uma interlocução direta com a população. E faltava isso, nós não tínhamos esse canal. Idealizamos, então, a criação de uma ouvidoria do Ministério Público com essa finalidade. Na verdade, a ouvidoria é um portal através do qual a população chega ao Ministério Público. Muitas pessoas, às vezes, tinham noção de que o Ministério Público poderia ajudá-la nessa ou naquela demanda, mas não sabiam exatamente em que porta bater. A ouvidoria, então, passou a ser esse portal, por onde todos aqueles que queriam falar com a nossa instituição podiam chegar até nós. Foi um sucesso e continua sendo um sucesso. Agora, há pouco mais de um mês, nós batemos a cifra de 1 milhão de registros que produziram algum tipo de procedimento interno. Embarques desses anos. 1 milhão. E temos, por mês, em média, de registros que se tornam efetivamente em algum processo ou procedimento, uma média de 5 mil. A média é 5 mil mês. Há 3 formas de o cidadão chegar ao Ministério Público. Se ele for incluído digitalmente, vamos dizer assim, ele pode, através do e-mail do Ministério Público, através do portal do Ministério Público, também chegar à ouvidoria. É aquele e-mail, www. Faz a denúncia através do e-mail. Exatamente, mprj.mp.br. Entrando no portal, ele vai encontrar também ali, ao lado do MP em Ação, logo acima, ouvidoria do Ministério Público. E através desse link, ele consegue entrar numa página onde ele pode lançar os dados, dizer qual é a sua situação e pedir lá a ajuda do Ministério Público no assunto que ele tem para nos trazer. Outra forma é através do telefone, que é, aliás, de onde vem a maior demanda. Primeiro porque o número é muito fácil, é 127, que não foi escolhido por acaso. Esse número é o número que abre o capítulo do Ministério Público na Constituição Federal, definindo a nossa instituição como permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. É só ligar 127? Ligou 127, está falando com a ouvidoria do Ministério Público. E a terceira forma, para aqueles que gostam de tratar dos assuntos pessoalmente, é o balcão da ouvidoria, que fica na Avenida Marechal Câmara, 370, no centro do Rio de Janeiro. Então, através desses 3 Vocês têm caminhos, uma ouvidoria itinerante? Exatamente. Agora, de uns tempos para cá, nós instituímos a ouvidoria itinerante. O Ministério Público recebeu a doação de um ônibus equipado e aparelhado para fazer esse atendimento. E este ônibus, então, circula os principais locais do Estado. Isso é muito importante. Né? Agora, recentemente, semana passada, estivemos em Belford Roxo, recolhendo também, junto à população, ali presente, colocando os serviços do Ministério Público e vai para o interior o interior a favor da população. E queria dizer que a ouvidoria, que produziu esse número fantástico de registros, ela tem nos seus números, nas suas estatísticas, uma prevalência enorme de denúncias sobre fatos que digam respeito ao que nós chamamos de tutela coletiva. Ou seja, são denúncias relacionadas a atentados ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio público, basicamente. A saúde e a educação também. Né? Então, é basicamente nessa área que envolve os chamados direitos coletivos que a ouvidoria tem mostrado números assim muito grandes. Seguida, obviamente, não podia deixar de ser, num país como o nosso, da atividade criminal, quer dizer, a provocação do Ministério Público no combate à criminalidade. Então é uma instituição, só para concluir, uma instituição de grande sucesso, a ouvidoria, que tem realmente produzido essa aproximação, essa proximidade do Ministério Público com a população. É importante também. Muito importante. Doutor Marfan, eu queria retomar um assunto trazido pela desembargadora Mônica de Piero. Eu vinha conversando outro dia com um membro do Ministério Público, o promotor Sérgio Azeredo, inclusive da sua administração, sobre um relatório do CNMP a respeito dos guardians, que são aqueles equipamentos para interceptação telefônica. Nem sempre utilizado o guardian, tem mais outras 2 versões, uma nacional, outra
outra estrangeira, se não me engano, americana, mas enfim, vários ministérios públicos estaduais, em sua maioria, adquiriram esse tipo de equipamento. E o que se viu, na verdade, foi uma exacerbação, um exagero nas interceptações telefônicas. Para nosso orgulho, o Rio de Janeiro me parece que não tem esse equipamento, logo também não caiu nessa tentação de sair indiscriminadamente promovendo investigações, iniciando-se pelo que deveria ser o final, que é a interceptação. Como é que o senhor vê esse quadro a nível de Ministério Público no Brasil? E, na verdade, nós fizemos no Rio de Janeiro uma opção por não ter o guardião. Alguns ministérios públicos têm, não são muitos, ao contrário do que Vossa Excelência acabou de dizer, não são muitos os estados, são pouquíssimos os estados que têm o guardião. E nós aqui fazemos essa atividade, desenvolvemos essa atividade investigatória quando há necessidade de quebra de sigilo telefônico. Isso é feito em parceria ou com os serviços de segurança da Polícia Militar, da Polícia Civil ou até mesmo da Secretaria de Administração Penitenciária. Então preferimos que esse trabalho seja desenvolvido por aqueles que já estão legitimados a fazê-lo. E o Ministério Público faz o acompanhamento desse trabalho e, obviamente, é o destinatário da prova colhida com esse trabalho para promover, na etapa seguinte, a responsabilização dos autores do crime. Doutor Marfo, o Rio de Janeiro, há algum tempo já vem sede de grandes eventos que vem acontecendo aqui no nosso estado, como agora teve a Jornada Mundial da Juventude. E agora vai ter a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Isso exige uma série de intervenções na cidade e um aporte muito alto de recursos públicos. Como ocorre na fiscalização e aplicação desses recursos? Como é que o Ministério Público vê a realização desses eventos agora na nossa cidade? Esses eventos são importantíssimos. O Rio de Janeiro é hoje um polo turístico, é o maior polo turístico do país. E a realização desses grandes eventos na cidade é motivo de orgulho para todos nós. Mas o Ministério Público tem um papel importante na fiscalização, especialmente dos recursos, da aplicação dos recursos destinados a esses grandes eventos. Então, hoje nós temos 2 grupos de trabalho instituídos. Esse recurso passa toda pela fiscalização do Ministério Público? Uma fiscalização que é feita, não diretamente, mas é feita quando há necessidade de que ela seja feita. Por exemplo, as licitações. Toda vez que há algum indício de irregularidade, o Ministério Público atua. Nós chegamos, inclusive, a promover ações no que diz respeito ao Maracanã. Eu acho que todos acompanharam isso. Foram obtidas liminares, depois cassadas as liminares. Na visita ao Papa, que também foi um grande evento, o Ministério Público questionou, né, enfim, uma série de atividades relacionadas àquela área onde seria celebrada uma missa. E depois se comprovou que realmente era uma área imprópria para essa finalidade. Enfim, a atuação do Ministério Público é permanente no tocante a essas atividades. Isso nós já fazemos na nossa rotina, isso não significa novidade. Apenas nós nos estruturamos de maneira melhor com a constituição de grupos para fazer esse acompanhamento. E também, durante a realização dos eventos, nós temos uma coordenação que articula a atividade da instituição com os demais segmentos. Então, lá existem juizados especiais, os conflitos que acontecem durante o evento são levados para esses juizados, onde há a presença permanente de um membro do Ministério Público e assim por diante. Procurador, eu queria saber quais os projetos pioneiros, quais as novidades vindas da sua administração, do Ministério Público, como resposta a esses novos anseios da sociedade. Bem, além do que nós já falamos, existem hoje no Ministério Público, menos por iniciativa da administração, muito mais por iniciativa dos próprios promotores e procuradores, uma série de projetos interessantes, né? São projetos idealizados por pessoas que atuam nas suas respectivas áreas e que são projetos, ideias que acabaram ganhando repercussão nacional. Por exemplo, nós temos um programa chamado PLID, que é um programa de localização e identificação de pessoas desaparecidas. Esse programa não só contém um banco de dados de pessoas desaparecidas, que hoje está em torno de 5.000 pessoas, como também de vítimas, de pessoas que morreram, normalmente vítimas de crime, não identificadas. Então é feito um cruzamento entre os desaparecimentos e essas pessoas. Ou também com pessoas que estão institucionalizadas, ou seja, pessoas que estão internadas em hospitais por doenças psiquiátricas, menores abandonados. E esse banco de dados é um banco de dados que faz uma espécie de checagem, verificando se o desaparecido pode estar num desses outros bancos. O nosso índice de sucesso nessa atividade, quer dizer, hoje nós temos em torno de 6.000 registros,
1000 desses registros foram positivos no sentido não só de localizar pessoas, como também de identificar nessas pessoas desaparecidas alguém que já tenha morrido. Agora, procurador, eu não posso deixar acabar o programa sem fazer uma pergunta que eu sei que era uma grande preocupação, o senhor demonstrou isso no seu discurso, que é sobre o usuário de crack. E o que o Ministério Público está fazendo para acompanhar esse trabalho do Estado em relação ao usuário de crack? O Ministério Público tem se dedicado assim de maneira absolutamente prioritária no combate ao crack, que é uma droga deletéria e que tem causado um mal enorme na nossa sociedade. E hoje nós temos estruturada no âmbito do Ministério Público uma promotoria de justiça que tem por função específica a tutela da saúde mental. E o membro do Ministério Público, a promotora de justiça que atua nessa área, juntamente com outras que estão designadas para desenvolver esse trabalho, tem interagido enormemente com a Prefeitura. Agora, nesse momento, posso dizer que há um termo de ajuste de conduta minutado pelo Ministério Público e encaminhado à Prefeitura, está sendo objeto de análise pela Prefeitura para poder adotá-lo, criando diversos postos de atendimento médico, enfim, há toda uma estrutura para o usuário de drogas, especialmente o usuário de crack, de forma que a gente possa tratar esse mal que vem assolando a nossa cidade. Já houve um avanço significativo a partir do momento em que nós entramos, em que as pessoas estavam invadindo as ruas. Pois é. Né? Então, acho que em breve nós teremos respostas mais efetivas a esse combate.